Olha, urgente, a partir de hoje já há as condições perfeitas no STF para que as condenações do Lula sejam todas anuladas. Hoje o Celso de Mello, que é o decano da corte, ou seja, o ministro de mais idade na corte, ele entrou de licença. O Celso de Mello, ele vai ser obrigado a se aposentar em novembro, aposentadoria compulsória, porque ele tem ele vai completar 75 anos de idade. E o Celso de Mello entrou de licença, hoje a gente não sabe se ele volta até novembro, porque ele não explicou qual problema de saúde ele tem, é uma licença médica. O Celso de Mello já entrou de licença várias vezes nesse ano. E o Gilmar Mendes, ele tá para pautar a suspeição do Sérgio Moro, ou seja, um julgamento que vai julgar se o Sérgio Moro era parcial contra o Lula ou não, ou seja, se ele era suspeito para julgar o Lula ou não. O STF não vai julgar o mérito da ação, ou seja, o STF não vai julgar se o Lula é inocente ou não. Vai julgar apenas o seguinte: o Sérgio Moro, como juiz, ele tinha condições de julgar o Lula, ou ele era inimigo do Lula e ele foi um juiz parcial? Ele é parcial ou não? Comenta aí qual é a sua opinião. Eu já falei aqui várias vezes a minha opinião sobre esse juizeco, mas você pode comentar a sua, que o espaço é livre. Agora, vamos falar sobre o julgamento. O que acontece é o seguinte: sem o Celso de Mello, quem vai julgar a suspeição do Moro são 4 ministros do STF, porque a segunda turma, que é quem julga isso, tem 5 ministros. Um é o Celso de Mello, que está de licença. Os outros são Fachin, Carmen Lúcia, eles já votaram, e eles votaram a favor do Moro contra o Lula. Na visão de Fachin e de Carmen Lúcia, que votaram em 2018, 2 anos atrás, 2 anos, essa novela aí, o Fachin e a Carmen Lúcia disseram que não, o Moro não é parcial, que o Moro não fez absolutamente nada parcial contra o Lula. Os dois ou eles são no mundo da lua, ou a Raul, o Fachin é nosso, assim com o Sérgio Moro, né? Pois bem, faltam 2 votos. Os 2 votos são de Gilmar Mendes e Lewandowski. Só que os dois, na semana passada, já adiantaram o voto. Na votação em que eles anularam a delação do Palocci e tornaram o Lula tirar essa delação do processo do Lula, eles falaram: o Sérgio Moro usou a delação do Palocci, ele foi um juiz parcial, ele usou para criar um fato político para prejudicar o Lula, para prejudicar o PT, para prejudicar o Haddad e para ajudar o Bolsonaro a ganhar a eleição. Eles falaram, quem falou não fui eu, eles falaram. Então eles já adiantaram o voto é pró-Lula. Só que tem um novo entendimento do STF que se chama indúbio pro réu. Quer dizer o quê? É um termo do latim. Nossa justiça é baseada na justiça romana e esse termo do latim significa, na dúvida, pro réu. O réu é o Lula. Ou seja, na dúvida, havendo empate, e no caso, haveria um empate de 2-2, se esse processo fosse julgado hoje, por conta da licença do Celso de Mello, a gente não sabe o voto dele, então 4 votariam, seria 2-2. Em dúvida, pro réu quer dizer, havendo empate, é uma vitória do Lula e derrota do Sérgio Moro, e as condenações do Lula são anuladas. Eu vou explicar mais sobre isso e o que a gente pode esperar disso tudo, mas antes, uns segundinhos. Desde o comecinho, você era Lula livre e você já sabia que o Sérgio Moro era um juiz parcial, um juiz ladrão? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente lutou por Lula livre por meses. Eu digo a gente, apesar de só eu aparecer no canal, porque somos hoje mais de 260 mil inscritos. E a gente subiu o hashtag, a gente fez campanha, muita gente curtiu o vídeo, assistiu até o fim, compartilhou os vídeos, então nós todos lutamos por Lula livre. Se você também lutou, um segundinho, se inscreve no canal e você ajuda muito a fortalecer a oposição de desgoverno e a fortalecer a esquerda nas redes sociais e na internet, que é hoje o principal campo de batalha, ainda mais com a pandemia. Já era antes da pandemia, agora então as redes sociais, a internet é o maior campo de batalha na política e na luta ideológica. Então um segundinho se ajuda muito. Além disso, a gente tem outras campanhas do canal, Esse aqui é um outdoor na terra do Sérgio Moro, Curitiba, um outdoor contra o Bolsonaro. Esse aqui em Maceió, é a mesma arte do Bolsonaro com Pinóquio. Esse aqui era em São Mateus do Sul, também, lugar do Sérgio Moro, é um outdoor pró-Bolsonaro, que virou um outdoor contra o Bolsonaro. Tem esse outro aqui, que é em São José dos Pinhais. Aqui a nossa arte em Paris, num projetor. Temos também um painel de LED em Florianópolis. Tem até vídeo do painel de LED aqui, Tem um vídeo do painel de LED se mexendo. Esse está na rua Eurico Dutra, lá para o número 1000 em Florianópolis, é uma das principais ruas da cidade. E hoje, está uma confusão danada para instalar, mas hoje vão instalar no Trevo da Seta em Florianópolis. Quem for da cidade, vai lá e tira foto, grava vídeo. Vão instalar um outro painel nosso, não um painel de LED, é como se fosse um outdoor, um painel luminoso, também contra o Bolsonaro. Esse aqui é na Avenida das Torres, também em Curitiba.
terra de Sérgio Moro, e esse é em Nova Iguaçu, foi instalado hoje em Nova Iguaçu, numa das principais vias da cidade, ó, dá para ver aqui de outro ângulo, contra o Bolsonaro, e esse ponto eu já renovei, é nosso. A cada 14 dias a gente muda a imagem do outdoor, mas sempre denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser ajudar com isso, clique em Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixei lá número de conta, eu deixei o link do Apoie-se, que é onde você pode apoiar também, PicPay, quem quiser apoiar, tem as maneiras de apoiar, e aproveita, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, você já está ajudando muito, muito mesmo. Aproveita e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre o STF. Olha só, Celso de Mello saiu de licença médica. Ele não falou que tem, não falou se volta. Ok, então, sem o Celso de Mello, apenas 4 vão votar. 4 votando, 2 já votaram contra, eles podem mudar o voto. O Fachin, inclusive, falou essa semana, falou ontem, ele falou que seria muito bom se o Lula tivesse sido candidato em 2018. É engraçado que em 2018 ele não falava isso, né? Em 2018 ele não queria o Lula candidato. Em 2018 o Fachin estava com o Sérgio Moro, ainda está com o Sérgio Moro, mas ele estava assim, ó, com o Bolsonaro. E aí eles fizeram de tudo para tirar o Lula, para que o Lula não pudesse nem sequer dar entrevista. O Lula foi proibido de dar entrevistas, censura prévia a entrevistas do Lula, para que o Lula não pudesse nem aparecer na campanha do Haddad. Se o Haddad imprimisse folheto com a foto do Lula, o Haddad ia sofrer multa, ia sofrer sanção, e iam caçar a chapa do Haddad depois da eleição. Então o Haddad não podia nem usar a imagem do Lula em campanha a partir de determinado momento. Fizeram de tudo para eleger o Bolsonaro. Aí agora vem o Fachin e fala, não, seria muito bom para a democracia do Brasil se o Lula tivesse sido candidato. Aqui, Fachin, aqui, o Fachin é nosso. Palavra de Deltan Dallagnol. 3 meses depois do Fachin assumir no STF, ele já estava em conluio para rasgar a Constituição, para fazer conluio com Sérgio Moro, Dallagnol contra o PT. Esse é o Fachin, um traidor de marca maior. Pois bem, Fachin votou contra o Lula a favor do Sérgio Moro. A Carmen Lúcia, que foi chamada de frouxa pelos procuradores da Lava Jato, quem diz isso não sou eu, Carmen, quem disse isso foram os procuradores da Lava Jato, frouxa, ela também votou, frouxamente ou não, a favor da Lava Jato e contra o Lula. Os 2 votos que faltam já foram adiantados, vão votar a favor do Lula, 2-2, o Lula terá suas condenações anuladas. Tudo depende de Gilmar Mendes. Olha só o Gilmar Mendes, como um ministro do STF tem inteligência política perto. O Gilmar Mendes é mais inteligente politicamente, olha, creio eu, do que toda a esquerda junta, e do que todos os bolsonaristas juntos, e do que, talvez, do que todo o centrão. O Gilmar Mendes, ele tem, olha só, ele tem na palma da mão dele o Bolsonaro, porque ele é o relator do caso das rachadinhas, e ele deixou o Queiroz em prisão domiciliar, uma assinatura dele, o Queiroz e a esposa vão para a prisão. Ele tem nas mãos dele o Sérgio Moro, porque é o julgamento da suspeição do Sérgio Moro com o Lula, e a segunda turma, onde Gilmar Mendes está, e onde ele e o Lewandowski, agora, eles vão formar a maioria, apesar de não ser a maioria da empate, o empate é sempre pró-réu, e a Lava Jato é a acusação em todos os processos. Então, ele e o Lewandowski tem a maioria, ele tem na mão dele Sérgio Moro e tem nas mãos dele o Lula. Porque é o Gilmar Mendes quem pediu vista 2 anos atrás, estrategicamente, porque ele sabia que ia perder. Ele sabia que 2 anos atrás o Celso de Mello votaria contra o Lula, mas ele não sabia depois, então ele pediu vistas. Com isso, ele tem, desde dezembro de 2018, o Lula na palma da mão dele. E agora é ele quem decide quando colocar isso em pauta para ser votado. Ele falou que vai colocar em pauta quando o STF voltar a ter julgamentos presenciais. Por quê? Por quê? Nem o Gilmar Mendes sabe explicar. Ele diz que é um caso muito importante. É engraçado que na justiça falam que a justiça não deveria olhar o nome do réu, não deveria olhar o nome das partes, a justiça deveria ser igual para todos. Comenta, é uma justiça igual para todos quando um ministro do STF diz, não, esse julgamento aqui do Lula, eu só vou colocar em pauta quando for presencialmente no STF, pelo Skype, pelo Zoom, assim... por videoconferência não. Por videoconferência eles podem julgar anular a delação do Palocci. Por videoconferência eles podem julgar os vetos do Bolsonaro, eles podem julgar a interferência da ABIN e não sei o que, podem julgar tudo. Mas o Lula não, tem que ser presencialmente. Isso é uma justiça igual para todos? Comenta aí se você acha que é igual para todos. E o Gilmar Mendes até hoje não sabe explicar por quê. O que acontece é o seguinte, a pandemia não tá para acabar tão cedo, eles não estão para voltar para o STF tão cedo e tudo indica que isso vai ser colocado em pauta daqui 1 ou 2 meses, a não ser que o Gilmar Mendes mude de opinião. E ele já provou mais de uma vez, assim, centenas de vezes, que ele não precisa de coerência para mudar de opinião. Ele muda de opinião quando o momento e as condições são favoráveis ao entendimento que ele quer de determinado assunto. Eu vou dar um exemplo. O Gilmar Mendes quer a suspeição do Sérgio Moro, ele quer acabar com
as condenações do Lula. Vamos supor que ele decida, não, mas agora é o momento certo, o Celso de Mello saiu de licença. Ele pode colocar agora, mesmo não sendo em julgamento presencial. Ah, mas ele tinha dito que tinha que ser em julgamento presencial. Mas ele mudou de ideia. Ele pode fazer isso exatamente agora. Ou ele pode continuar com a palavra dele, aí depende. Se o Celso de Mello voltar de licença e houver sessão presencial, aí o Celso de Mello vai ter que votar, serão 5 votando, e aí não se sabe o voto do Celso de Mello. O Celso de Mello já adiantou o voto várias vezes a favor do Lula. Mas a última decisão do Celso de Mello, que pode ter sido inclusive a última decisão dele como ministro do STF, que fecharia com chave de cocô uma péssima atuação dele no STF, foi a de salvar o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol estava para ser julgado ontem, eu nem fiz vídeo sobre isso porque eu já sabia. Tem gente que ainda é enganada por isso, eu não sou mais não. O Dallagnol estava para ser julgado um caso do Renan Calheiros e um da Cátia Abreu, 2 denúncias, pelo CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. O Luiz Fux tentou salvar o Dallagnol, ele inclusive anulou uma condenação, uma advertência prévia que o Dallagnol tinha recebido, porque uma advertência prévia faria com que o Dallagnol, nesses processos que ele seria julgado, ele já não seria não réu primário, no caso não é réu primário, que ele é um procurador sendo julgado por outros procuradores, mas ele já seria reincidente, e aí as punições a ele seriam sempre maiores, porque ele já tinha uma advertência prévia. O Fux anulou. Fux, lembre-se, Sérgio Moro falou, in Fux we trust, quer dizer, no Fux nós confiamos. Palavras de Sérgio Moro ao Dallagnol na Vaza Jato. Dallagnol, Fux, Sérgio Moro são amigos, assim, são amigos de coração. Pois bem, o Fux anulou uma condenação do Dallagnol, mas haveria o julgamento e o Dallagnol tinha uma chance gigantesca, porque já havia maioria contra ele, de ser condenado, ser suspenso da Lava Jato ou até removido da Lava Jato. Só que aí veio o Celso de Mello e fez o que nem o Fux teve coragem. O Fux não teve, mas o Celso de Mello teve. Que é o quê? Ele anulou o julgamento. Ele falou, não vai ter julgamento. Não vai ter julgamento até que o STF julgue. Ou seja, o STF vai julgar quando? Nunca. E aí vai prescrever. Prescrever quer dizer o quê? É quando alguém comete um crime, uma infração, e na lei brasileira diz, você cometeu crime tal. Se em 10 anos você não foi punido por isso, daqui 10 anos prescreveu a uma coisa antiga, você não pode mais ser punido por isso. No caso do Dallagnol, de procuradores, as coisas prescrevem muito mais rápido, 2, 3 anos, às vezes 5 no máximo, já prescreveu, tchau. E aí o Deltan Dallagnol contou com o corporativismo. Corporativismo é o quê? Essas associações, no caso procuradores, são muito uns amigos dos outros, o judiciário também são todos uns amigos dos outros, eles não querem se punir. Não porque o Celso de Mello seja amigo do Dallagnol, não. Porque assim, se a gente punir alguém, imagina, é o que eles pensam, se a gente punir alguém assim, exemplarmente, outros poderão vir a ser punidos no futuro. E aí o que acontece? Outros vão ser punidos e talvez um dia, eles pensam, talvez um dia eu seja o cara que vai ser punido. Então não. Então é melhor que ninguém nunca seja punido. E é isso que acontece no judiciário brasileiro. Desde 2005 eu estava lendo um levantamento, de 2005 para cá, apenas 180 procuradores sofreram algum tipo de punição no CNMP. 30% dessas punições foram suspensões. Suspensão com salário integral. Imagina você tem emprego? Imagina você tá lá no seu emprego, alguém fala, olha, você cometeu uma infração, você está suspenso. Fala, pô, eu não vou receber salário? Vai sim, suspenso, mas com salário integral. Quer dizer, em outro nome, assim, falando com um nome mais bonitinho, férias. É praticamente férias. Você não precisa trabalhar, mas você recebe. No caso, os procuradores não querem porque eles perdem vários benefícios, então eles ganham bem menos estando suspenso. Mas é isso, a suspensão é continuar ganhando salário integral e ficar suspenso. Olha só que coisa. Eu tenho certeza que 99,9% dos brasileiros adorariam ser suspensos do seu trabalho dessa maneira. Você continua ganhando, mas fica em casa. Ou sai de férias, faz o que quiser. Mas o salário cai lá todo dia 5 na conta, viu? Sem problema. É isso. Então o Celso de Mello ajudou o Deltan Dallagnol. Esse talvez seja o último ato dele como ministro. E agora, a todas as condições, é uma frase usada na ciência, as condições naturais de temperatura e pressão estão perfeitas para que o STF anule as condenações do Lula e torne o Lula ficha limpa. E aí o Lula fica livre, leve e solto para ser candidato em 2022 e para acabar com o Bolsonaro. E muita gente já fala, e aí a Globo já fala, o Estadão já fala, a grande mídia já fala que o Lula candidato faria muito bem para o Brasil. Até o Fachin falou
Aqui ele falou, o Lula candidato em 2018 faria bem para o Brasil. O que o Fachin quis dizer sobre 2018, ele quer dizer também sobre 2022. O Lula candidato faz bem para a democracia, porque a gente tem o maior nome de esquerda contra, se o Bolsonaro chegar até lá, se o Bolsonaro não for preso antes, se a chapa dele não for cassada, se ele não sofrer impeachment, se nada acontecer com o Bolsonaro, contra o maior nome da extrema-direita. Mas se alguma coisa acontecer com o Bolsonaro, tenha certeza que ele vai indicar um dos filhos, ou vai indicar alguém, e teremos a extrema-direita contra o maior nome da esquerda. Claro que corre por fora Moro, João Dória e tantos outros que querem ser presidentes e que estão aí tentando de tudo derrubar o Bolsonaro para ser o grande nome da direita, para concorrer com o Lula ou com o candidato dele. Mas você gostaria de quem sendo candidato na esquerda? O Lula, o Boulos, o Flávio Dino, o Haddad? Quem para você tem mais chance de ganhar a eleição e de fazer o Brasil voltar a ter progresso? Quem? Comenta aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima deles, porque já somos mais de 260 mil pessoas e a gente vai para cima deles sem medo. Aqui, ó, aqui no Plantão Brasil não tem aquela esquerda que leva um tapa e dá a outra face a tapa, não. A gente levar um tapa, a gente reage com um murro, porque a gente vai para cima deles sem bundamolismo. Bundamolismo aqui, a gente vai para cima. Coragem. Falou.